Olá, amigos. O Portal DBO e a revista AgroDBO têm a satisfação de receber em nossos estúdios o engenheiro agrônomo Gabriel Lemos, que é o líder team da Swiss Re, uma seguradora internacionalmente conhecida, que já trabalha há muitos anos no Brasil, é uma das duas maiores resseguradoras do mundo. E a gente vai falar sobre seguro agrícola. Gabriel, seja bem-vindo. O que você pode nos falar sobre esse mercado? O Brasil está bem nessa fotografia ou está mal ainda? Está pequeno? Olha, eu considero que nós estamos indo bem. Estamos desenvolvendo o mercado de seguro agrícola, é um mercado recente, se você for comparar com outros países, outros mercados. Eu acho que nós estamos passando por uma turbulência econômica, ainda assim conseguimos garantir alguns investimentos, ou subvenção ao produtor, que ainda não é um valor suficiente para todo o produtor, mas ela se manteve, você tem a sinalização do governo de interesse de aumentar isso aí. Então eu vejo o mercado brasileiro com bons olhos, com otimismo. Esse crescimento, como é que você colocaria esse crescimento? Ele tem sido grandioso, positivo ou há dificuldades? Há dificuldades. Ele começou bem, ele chegou até, nós chegamos em 2013, 2014 com um bom volume, boas perspectivas de subvenção. Nós tivemos nos últimos 2 anos problemas de ordem econômica, onde esse dinheiro foi contingenciado, vamos dizer assim. A gente esperava um valor muito maior. No ano passado tivemos 400 milhões, 390, alguma coisa assim. Esse ano também 390, 380 milhões de reais disponível. De subsídios. De subsídios, que é um montante ainda muito pequeno para toda a agricultura brasileira. Mas a perspectiva é que nos próximos anos esse valor volte a aumentar novamente. Você tem toda uma sinalização do mercado, da cadeia, até do próprio governo, de políticas de incentivo ao seguro agrícola, que eu acho que vão ter reflexos no mercado de uma maneira positiva. É que o seguro agrícola ele cobre apenas o investimento que o agricultor fez para implantar a lavoura. E se houver uma frustração de safra, ele recebe apenas o reembolso daquilo que ele investiu, né? Esse é o seguro agrícola. Esse é o seguro tradicional, seguro multirrisco, né? Nós, na Swiss Re, temos um produto que cobre, inclusive, a perda do faturamento, a perda da receita do produtor devido a fatores do preço da soja ou do câmbio. Que é o seguro de renda. Que é o seguro de renda. Esse seguro visa cobrir esses custos adicionais que você mencionou, não só o custo para ele implantar. E ele custa mais caro. Ele tem um componente de preço e um componente do câmbio que se é adicionado ao seguro agrícola tradicional, então naturalmente ele fica um pouco mais caro do que o seguro sem esse tipo de cobertura. Agora, se o produtor quiser fazer tudo separado, ele faz o seguro tradicional e faz um hedge na bolsa de valores, por exemplo, ele vai pagar mais caro do que com o seguro. Então ele é uma solução intermediária entre você fazer tudo sozinho e pega o produtor, aquele pequeno e médio produtor que de repente não tem tanto acesso ao mercado financeiro, ele viabiliza tudo isso num produto só. Agora, o agricultor, para contratar um seguro agrícola ou com renda, ele tem que ter um crédito bancário. Não necessariamente, né? Não é obrigatório. A gente vê que os produtores que buscam o crédito, na verdade, quem está concedendo o crédito muitas vezes está puxando a necessidade pelo seguro, por uma razão óbvia, né? Para se defender, algum problema tal, que faz muito sentido. Os agricultores acusam ou comentam que o seguro agrícola no Brasil é caro. Comparado a outros mercados, é verdade isso? Olha, eu não acho caro. É muito importante a gente definir o que é caro, o que é barato e relativizar essa questão de preço. Então, quando o mesmo produtor compra uma caminhonete e vai fazer o seguro da caminhonete dele, vai custar 4%, 5% do valor da caminhonete, ele paga aquilo e sem ter ajuda nenhuma, sem subvenção nenhuma. O seguro agrícola, tem muitas regiões aí no Paraná, nas regiões produtoras, que tem o seguro agrícola sempre 3,5%, 4%, 4,5% a taxa média total. Da safra, da área plantada. Do custeio. Do valor do custeio, não do valor que ele vai faturar. Então, assim, você tem uma receita que ele espera, não é os 4,5% do que ele espera, é 4,5% do que ele está custeando. E desse 4,5%, quando você tem a subvenção agrícola, muitas vezes o governo paga ainda 35%, 40%, 45% desse prêmio. Então, olhando por essa ótica, a hora que você vê o preço final ao produtor... Mas esse dinheiro de subsídio, invariavelmente, acaba antes. É um cobertor curto ali, né? Você realmente não consegue atingir ainda todos os produtores. Infelizmente, é um programa que está em desenvolvimento, mas ainda não consegue atingir todos os produtores. Comparado ao Brasil e Argentina, como é que nós estamos?
Eu acho interessante essa comparação, porque todas as vezes que falam de seguro agrícola querem comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Eu acho que colocar esses três no mesmo patamar é interessante. Vamos falar da produção de soja, que é uma oleaginosa muito importante, e os três são os três mais importantes atores nesse mercado. Os Estados Unidos tem subvenção para todo mundo, é um mercado mais desenvolvido, faz 50 anos que o programa de subvenção deles existe, e eles estão num estágio muito mais avançado que a gente. A Argentina, nossos irmãos aqui, tem zero subvenção, zero ajuda do governo. E o produtor ali está exposto a muito risco climático. Se você olha em relação aos Estados Unidos, a gente tem muito a avançar. Olha em relação à Argentina, nós estamos muito na frente deles. Então eu acho que o produtor brasileiro percebe esse tipo de diferença, tudo. A gente sempre quer mais, a gente quer melhorar realmente, quer chegar mais próximo ao que é nos Estados Unidos. Mas comparado à Argentina, voltando à sua pergunta, estamos bem melhor. A penetração de seguro nos Estados Unidos chega aí próximo aos 90%. A característica importante lá é que atualmente o seguro mais vendido lá, a maior parte do seguro comercializado é o seguro de renda, o seguro receita, é o seguro do faturamento do produtor, não o seguro de multirriscos apenas. Então, só relembrando, o seguro de renda é um seguro de multirriscos combinado com a questão de preço e de câmbio. E tem essa penetração de uns 90%. No Brasil, a penetração do seguro na cultura da soja, 10%. Você tem regiões com maiores níveis de penetração do que outras. Então você pega o Paraná, talvez seja uma das regiões de melhor exemplo, tem 20% de penetração do seguro agrícola na área plantada. Seguro agrícola, tradicional, multirrisco. No Mato Grosso, a penetração do seguro na área plantada lá é de 4%. Então isso faz com que a média do Brasil vá para 10% no seguro da soja. Você tem culturas com penetrações de seguro diferentes. Aí você entra em frutas, por exemplo, você vai ter penetrações de 45%, 50%. Da área plantada, é o caso de maçã e uva, e são outras características, né? A que você atribui, como especialista na área, o fato de não decolarmos como poderíamos diante do potencial de mercado de um lado. É uma questão de governo, de subsídio, com os tropeços que a gente teve nessa última safra, onde houve contingenciamento do subsídio ao seguro. Então é questão de governo, é mercado financeiro, o produtor rural que é resistente, que não quer pagar esse valor ou tem alguma dificuldade em aceitar o risco e pagar por isso. Bom, primeiro de tudo, assim, eu não acho que nós não decolamos. Eu sinto que nós estamos decolando, nós não estamos ainda em velocidade na altura de cruzeiro, né? Nós estamos, eu sinto que nós estamos pegando altitude ainda. Lembrando novamente que o seguro voltou a ser realmente uma ferramenta de gestão de risco do produtor depois daquela grande seca que nós tivemos em 2004, 2005. Ali teve uma ação do governo de voltar a fomentar essa questão da subvenção. Então, comparado agora, estamos em 2018, nós temos aí 13, 14 anos em relação a esse recomeço do seguro agrícola. Então, acho que faz parte desse processo, a mudança leva um tempo, a mudança de cabeça, de mentalidade dos produtores. Tivemos muitas coisas que aconteceram na agricultura, vamos pegar o exemplo dos anos 90, que nós tivemos algumas quebras de safra, e aí o produtor, muitos deles de médio porte, grande porte, aquele que não conseguiu pagar suas dívidas, encontrou uma certa facilidade para renegociar essas dívidas. Então você tem também, por um outro lado, uma certa conivência nossa, do Estado, com esse tipo de operação. Então, de repente, na cabeça dele pode passar, poxa, se eu tenho uma certa facilidade mais para frente, se eu tiver uma frustração de safra, não é o fim do mundo. Eu vou conseguir renegociar essa minha dívida depois. Então você tem um pouco dessa consciência que você tem que mudar ainda e que leva tempo, não vai ser da noite para o dia. A questão da disponibilidade de recursos, a questão de subvenção, ela é crítica. Estou eu e você... 400 milhões de reais esse ano. Não tem para todo mundo. O senhor, você vai plantar, nós somos vizinhos. Você chegou primeiro, você fez o seguro e pagou lá. E o vizinho não. E o vizinho não. E sabe que o produtor conversa um com o outro. E você sabe que o produtor do seu lado pagou, mesmo região, mesmo risco, você pagou metade do valor que eu paguei. Esse produtor sem subvenção não vai querer contratar, a não ser que ele seja obrigado pela instituição que está dando crédito para ele. Do contrário, ele não vai espontaneamente falar, vou pagar e aceito pagar o dobro de você. Então, a subvenção ela gera ainda esse tipo de problema. Se você não tem para todo mundo, você acaba... aqueles que não conseguem, eles têm a percepção de que de repente é muito caro e tal. O que eu não concordo, mas enfim, a gente... O ex-ministro da Agricultura, Luiz Carlos Guedes Pinto, engenheiro agrônomo, e que foi vice-presidente do Banco do Brasil e também presidente da MAPFRE
no Brasil, que é uma concorrente sua, né, ao qual o Banco do Brasil tem uma participação. Ele, num artigo recente, também em entrevista aqui no estúdio do portal DBO, ele fez uma proposta inusitada, vamos chamar assim, que seria o governo federal extinguir o subsídio ao crédito agrícola. E esse dinheiro que o Tesouro economizaria seria destinado ao subsídio do seguro. O que te parece essa proposta? Eu vi essa entrevista do Guedes aqui, achei que foi muito bem colocado o ponto dele. Só relembrando, o que ele afirma lá é mexer, olhando para a agricultura empresarial, né? Ele fala, olha, do crédito agrícola nós temos a parte empresarial e a parte familiar. Hoje, esse ano nós estamos com mais ou menos 170 bilhões de reais destinado à agricultura, ao custeio, parte de crédito agrícola. Não só custeio, a parte de crédito agrícola. Desses 170, 20 bilhões vai para a agricultura familiar, 150 para empresarial. Então, familiar, a gente não tem que pensar em tirar benefícios, em tirar um subsídio dessa agricultura, porque o produtor familiar ele tem uma certa dificuldade em conseguir alternativas a esse crédito. Ele não vai bater na porta de um banco, o banco não vai tratá-lo da mesma forma como trata o empresarial, como a trade, enfim. Então, eu acho que ali é um componente social, ali é importante manter, e foi isso que eu acho que ele também ressaltou na entrevista dele. Na parte da agricultura empresarial, faz todo sentido. O que ele estava falando, a gente trabalhava até 2, 3 anos atrás, uma Selic a 14%, 15%, e o produtor pegava o crédito a 8%, 7,5%. Essa diferença de juros era custeado por alguém, por a gente, na verdade, o Tesouro que bancava essa equalização de juros. E hoje você não tem mais essa diferença, a Selic é 6,5%, você não tem mais esse gasto, esse dispêndio do governo com relação a esse gasto. Por que não utilizar isso para o seguro rural, para estimular? E vejo o governo sinalizando alguma coisa nessa direção, de falar, olha, cada vez menos eu vou me preocupar, eu vou apoiar o crédito, porque tem agentes privados hoje tomando esse lugar. Você vê a participação de entidades privadas no financiamento da agricultura aumentando, isso é muito positivo. E por outro lado, você tem uma agricultura que precisa, a pessoa está dando esse empréstimo e precisa de uma garantia. Eu acho que as seguradoras seriam muito boas, seria a melhor forma para garantir que em caso de frustração de safra, nós assumimos o prejuízo. Acho que tem que pensar também o caso onde você não tem alguém para segurar essa frustração de safra. O que acontece? Então você quebra uma safra, você tem um dinheiro que prestou, a gente falou, volta para essa questão da renegociação das dívidas, no fim das contas o contribuinte volta a pagar novamente. Porque esse refinanciamento de dívidas, ele acaba favorecendo muitas vezes o médio e o grande produtor, muitas vezes não pega o pequeno produtor, há um custo muito mais elevado do que a subvenção traria. Então eu vejo como essencial essa ajuda, essa subvenção ser destinada ao seguro agrícola, até para manutenção da atividade do produtor no campo e melhor uso desse recurso público. Né? Eu vi um estudo recente da ESALC, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é uma tese de mestrado, inclusive, de que a precificação do seguro no Brasil é diferente de outros países, porque a gente tem uma dificuldade de estabelecer estatísticas oficiais e que, na dúvida, a seguradora acaba sempre colocando um componente de margem de segurança maior e, por isso, o preço do nosso seguro é mais elevado que lá fora. Qual é o teu comentário a isso? Procede a alegação? Vamos dividir em partes aí. Com relação a essa parte de falta de estatísticas, é verdade, nós temos realmente uma carência de estatística, de disponibilidade de estatística enorme. Isso também, voltando à sua pergunta anterior, o que falta ainda a gente... como que a gente poderia incentivar mais o seguro? Essa parte de estatística é fundamental. Uma qualidade de informação, qualidade de dado, estações meteorológicas funcionando, que a gente tem estação, mas não funciona, então uma manutenção das estações meteorológicas. Quer dizer que os Estados Unidos têm 30 mil estações e nós temos 2 mil. Olha, 2 mil, eu te desafio a dizer se tem 300 realmente funcionando, né? A minha dissertação de mestrado eu utilizei as estações meteorológicas também como referência e tive muitos problemas para conseguir dados e quando conseguia de ter dados com qualidade. Você via a qualidade dos dados muito complicados. Então aí nós estamos bem para trás. Não são confiáveis, né? Muitas delas não são confiáveis. Muitas dessas estações você tem problemas. E aí, na hora de precificar um seguro, você tem dificuldade. Você não sabe como que o clima se comporta naquela região. Você realmente fica um pouco na incerteza. O seguro agrícola ele tem um componente, como todo seguro, você
diferente de outros produtos e serviços, quando de repente o cara não está muito confiante em vender, ou numa consultoria já vai falar, eu não estou muito certo de que eu vou dar conta de fazer isso, eu cobrei um preço alto. Se a pessoa pagar, tudo bem, se não paga. O seguro, você cobra um preço alto, você começa a entrar num problema de seleção adversa. Porque aquele que é o bom produtor e vai ver um preço muito alto pelo seguro, ele não paga. Ele fala, eu não... Agora, o mau produtor, aquele que olha e vê, ele ainda assim contrata. Não tem dinheiro, não tem prêmio que pague um risco ruim. Então você cada vez mais vai expulsando os bons produtores da sua carteira, trazendo os maus produtores, e ainda que você cobre um preço mais alto, você não compensa, você tem prejuízo. Acho que na prática o que acontece, na verdade, não é nem cobrar preço mais alto, é a seguradora não ir. Ela não se expõe naquele local. Como é o caso de muitas regiões que você tem reclamação e fala, no Nordeste a disponibilidade de seguro não é a mesma do que no Sudeste. A quantidade de informações e a qualidade desses dados também não são as mesmas. E aí como é que o produtor poderia, as cooperativas poderiam melhorar essa estatística, esse dado para fornecer aos bancos e principalmente a vocês seguradoras? Isso é um bom ponto. A gente tem parceiros ali de longo prazo, tem parceiros que trabalham conosco há mais de 10 anos e começamos utilizando as estatísticas disponíveis, era o que tinha, e à medida que a gente foi conhecendo melhor os produtores, os riscos, fomos ajustando, então a gente começou a dar um peso maior para a observação no campo do produtor do que aquela estatística municipal, regional. À medida que aquilo foi evoluindo hoje, praticamente a gente não utiliza mais a informação oficial, a informação do IBGE para esse produtor, a gente utiliza a informação do produtor. Mas isso foi um trabalho de anos, coletando essa informação, tendo uma cooperativa, cooperativas por trás. Então você tem cooperativas com a mentalidade de puxar o seguro agrícola, então eles entendem essa importância de coletar dados, informação. O reflexo disso é que hoje eles têm produtos personalizados para eles, muito melhores do que os produtos ditos de prateleiras. Né? A um custo de seguro mais barato. A um custo de seguro mais barato. Então você tem, investindo em informação, tendo informação, você tem essa resposta do mercado. E as seguradoras todas querem entrar, porque aí sabe que a informação é boa, entende um pouco melhor o risco e consegue oferecer condições e consegue entrar na região. Né? Voltando de novo, tirando um gancho dos Estados Unidos, lá o produtor, muitas vezes a seguradora utiliza a informação do produtor, né, para dar as coberturas. E da onde vem essa informação? Do imposto de renda dele. Ele informa para o imposto de renda o quanto colheu, ali já faz os cálculos de produtividade. Quando ele vai fazer o seguro, aquela informação é utilizada. Se a gente tivesse um sistema parecido aqui, se a gente tivesse uma forma confiável de ter as informações do produtor históricas, a gente conseguiria dar condições melhores, sem dúvida nenhuma. Você diria que é otimista, então, em relação não apenas ao seguro agrícola, mas também ao seguro de renda? Quando eu me formei, em 2006, eu fui trabalhar com bolsa de valores. E eu era corretor de ações, eu tenho paixão por essa área. Em 2012 apareceu a oportunidade, teve um anúncio lá que falava, precisamos de um agrônomo que tenha conhecimento em estatística, que tenha conhecimento em mercado financeiro. Eu falei, nossa, parece que desenharam para mim essa vaga. Era na Swiss Re para fazer a precificação do seguro receita. Então eu entrei na seguradora para fazer esse trabalho. E me apaixonei, é um produto que realmente eu acredito que atende 80%, 90% das necessidades do produtor. Ele não precisa ter uma quebra de safra para ter uma perda de produção. Ele pode ter simplesmente uma variação de preço, né, seja no câmbio ou na commodity, e ainda assim com uma super safra ele ter um problema. E esse produto vem corrigir esse tipo de problema, de distorção. Né? A gente sabe que a dificuldade do produtor médio, pequeno e médio, acessar o mercado financeiro, então acho que o seguro de renda vem resolver todo esse tipo de problema. Sou entusiasta. Não só disso também, eu vejo algumas iniciativas, nós temos agora, por exemplo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural sendo implantado, e isso também acho que vai mudar a forma como as seguradoras vão precificar os seguros, vão analisar os riscos. Eu acho que isso foi um belo gol aí que o governo está implantando, o pessoal que está do Ministério da Agricultura, do Ambiente está implantando com essa ferramenta, e nós já estamos utilizando no dia a dia para análise de risco. Gabriel, muito obrigado pela visita, volte quando quiser. Acho que foi proveitosa a entrevista. Você, espectador aqui do Portal DBO, volte sempre, nos acompanhe e até qualquer hora, se Deus quiser.